Vamos ver aqui, o Sonic é o melhor filme já feito. Sonic, o filme, é sem sombra de dúvidas nenhuma o melhor filme já criado. Tá com a voz diferente? Acho que não. E eu nem digo isso só A voz dele tá meio porque Sonic estranha. é o herói da minha infância que me ensinou a correr de todos ele os entrou na meus problemas emocionais e pode ser. responsabilidades. Não, esse filme realmente é muito bom. Ao mesmo tempo em que ele é extremamente questionável e também tem inúmeras qualidades duvidosas. Mas vamos começar do começo, pois esta obra merece ser analisada profundamente. O Sonic veio de um planeta muito distante, cheio de furries com superpoderes. Literalmente o meu maior pesadelo. Tem uma classe que não deveria ter superpoderes é a deles. O Sonic, por exemplo, todo mundo já sabe, sempre teve uma velocidade absurda. Só que isso também fez com que ele virasse alvo de inimigos querendo esse poder pra eles. Agora, o que caralhos eles vão querer fazer com a velocidade do Sonic, eu não sei. Vão botar o cara pra trabalhar de iFood? Mas o nosso pequeno querido Sonic teve a sorte de ter sido criado por uma coruja muito legal chamada Garra Longa, que fez o máximo que pôde para mantê-lo longe do perigo, só que infelizmente num dia os dois são emboscados pela tribo das Echidnas. E fato curioso sobre as Echidnas, elas são os únicos mamíferos junto com os ornitorrincos que botam ovos. E exatamente por Caraca, eu nem sei que bicho é esse. Elas não receberam amor materno no útero. E também outro fato. Esse bicho existe? Como é que é o nome disso? Como é que é o nome dele? Procurei. Que eu nunca vi isso. Das Echidnas. E Echidna? Que isso? Eu achei que ele tivesse inventado isso pro filme. Echidnas. Caraca, como assim? Esse troço existe de verdade, cara? Um ouriço. É um ouriço. Eu achei... Pô, mas esse nome aí parece muito que foi inventado, né? Acabaram de criar. Sobre as Echidnas, elas são os únicos mamíferos junto com os ornitorrincos que botam ovos. E exatamente por isso que elas são tão amarguradas, elas não receberam amor materno no útero. E também outro fato curioso, os machos dessa espécie têm pênis com 4 cabeças. Eu não tô zoando, você pode procurar no Google, apesar de que eu fortemente não recomendo que você faça. Não, isso eu não vou pesquisar. Então, exatamente por que caralhos alguém que já tem um pênis com 4 cabeças iria atrás de mais poder ainda? Seu pênis já é tipo um chefão do Dark Souls, já tem a própria barra de HP e padrão de ataque, cara. Bom, mas sem outra saída, a coruja Garra Longa dá um saco de anéis mágicos para o Sonic, que tem o poder de abrir portais mágicos para qualquer lugar que você puder imaginar. E ela pede pro Sonic fugir e se esconder em outro planeta longe de qualquer perigo. E aí, de todos os lugares seguros que ele poderia ter ido, ele vem parar justamente na Terra. Um lugar muito seguro, com certeza. Nem é o lugar com mais habitantes furries com gostos esquisitíssimos, com certeza não é. Mas mais especificamente, vai ver que nos outros planetas tem nos também, né? Estados Unidos. Um país que com certeza é muito seguro e muito amigável com imigrantes, né? Pelo menos é o país mais legal fácil ainda, de você arranjar uma arma também. É, imigrante legal. Mas como ele havia prometido a Garra Longa, ele mantém a sua existência em segredo dos seres humanos. Ninguém sabe que ele tá aqui. Porque, querendo ou não, nós seres humanos também iríamos querer usar o poder dele, que aqui no caso é o de vender produtos para crianças e adultos neurodivergentes. Eu não incluo. Eu incluo também. Não é tão caro assim nessa touca. Mas eu também não preciso dizer que viver escondido é um estilo de vida extremamente solitário, especialmente para um ouriço com TDAH, que não consegue ficar um segundo sem calar a porra da boca. Mas é assim que ele vai levando a vida dele. Ele mora numa fala sozinho aí, né? Isso mesmo. Chamada Green Hills, onde ele mora numa caverna e gosta de ficar perseguindo um policial chamado Tom, que obviamente não sabe da existência do Sonic. Pois é, infelizmente o nosso ouriço azul tem o exato perfil de pessoas que fazem parte de servidores estranhos do Discord. Numa noite o Sonic decide jogar beisebol, mas ele fica muito triste ao perceber que não tem ninguém ali pra se divertir com ele. Depois de você assistir Crepúsculo na cena do beisebol, qualquer partida de beisebol ficou uma bosta mesmo, Sonic. É isso aí, cara, supera. Porém, ele fica muito frustrado e começa a acumular uma energia muito poderosa, azulada, que quando liberada emite uma descarga eletromagnética que deixa metade da costa oeste dos Estados Unidos sem energia elétrica. Ele inclusive até desliga um satélite que tava passando por ali. Nossa! Ou seja, o Sonic
que 100% derrubou um avião naquele dia. Eu vivi Ih, pra ver caramba. o dia que o Sonic ia começar a praticar terrorismo, cara. Isso daí não estava na É minha isso lista aí. de coisas que eu achei que ia Ninguém acontecer. esperava por essa. Isso, obviamente, chama a atenção do governo dos Estados Unidos, que pedem ajuda à mente mais brilhante do país, o Dr. Robotnik. Cara, que porra é essa? Por que vocês estão pedindo ajuda pra um cara que tem claramente o nome de um vilão? Aliás, é o Dr. Robotnik que resolve todos os grandes problemas dos Estados Unidos. Inclusive, imagino eu, o atentado de 11 de setembro. Cara, imagina só essa cena, todos os altos escalões do governo sentados numa mesa redonda depois do atentado, todo mundo super sério, super clima de luto, um grande silêncio que é quebrado apenas por uma voz sugerindo a ajuda do Dr. Robotnik. No dia seguinte, o Sonic descobre que o Dr. Robotnik e os agentes do governo já estão em Green Hills procurando por ele. O Robotnik mandou vários drones escanearem a área e eles conseguem identificar a pegada do Sonic, que não é compatível com nenhum outro animal da Terra. E infelizmente, Sonic tem pé? essa não vai ser a primeira nem a última Ah, vez que tem. ele vai estar atrás do Eu pezinho acho. dele. Ele Eu, tem um tênis, então ele tem espero pé. que o Sonic nunca conheça o fandom dele na internet. E aí o Sonic já Eu tenho a começa figurinha Pé sujo. dele com de pé outro sujo. planeta, né? Que é o que ele sempre faz ao invés de simplesmente ir pro México igual qualquer outro criminoso faria. E como o Sonic não quer usar o anel assim na frente de todo mundo, correndo o risco dos drones perseguirem ele até o próximo planeta, ele decide ir até o único lugar seguro que ele conhece, que é a casa do Tom. O que não faz o menor sentido, porque usar o anel leva meio segundo e ele é o foder do Sonic. Quando ele chega na casa do Tom, ele é surpreendido pelo policial que acerta Ele só um queria- dardo sonífero eu queria dar na tchau pro perna dele. cara. Sim, É. a criatura mais rápida da Terra consegue ser atingida por um dardo. É tipo uma McLaren ser ultrapassada por um estudante de psicologia a pé tentando fugir da descoberta de que fazer psicologia não vai ajudar a resolver os problemas psicológicos dele. Pelo contrário, só vai adicionar mais ainda. E aí o Sonic derruba o anel que ele estava segurando, abrindo um portal para São Francisco. E aí, enquanto ele lentamente desmaia, ele também derruba o saco inteiro contendo todos os seus anéis mágicos através daquele portal, que cai ali no topo do prédio Transamérica de São Francisco. Ou seja, agora o Sonic vai ter que se virar sem o poder dos seus anéis mágicos, vai ter que andar de ônibus igual todo mundo. Infelizmente, na vida real não existem Aí já anéis era pra mágicos iguais aos deles, mas se você quer um atalho para uma carreira de sucesso, você tem que conhecer É a a Alura. Alura, que além de ser a maior escola de tecnologia do país, também está dando 15% de desconto na matrícula através do meu link. Na Alura, com apenas uma matrícula, você tem acesso a todos os cursos da plataforma, o que inclui formações completas na área de programação, web design, mobile, data science, marketing, gestão, entre muitas outras áreas. Tanto para você que é iniciante, como para você também que já é mais avançado. E tudo isso sem precisar sair de casa, tá? Os cursos são 100% online, então você decide quando e onde você quer estudar. Você também tem acesso a uma comunidade exclusiva para você se conectar com outros alunos e mentores. E sempre que você quiser tirar uma dúvida, você pode contar com a ajuda da Luri, a inteligência artificial da Alura, que além de tirar suas dúvidas, ela também pode resumir suas aulas e corrigir seus códigos. Então, se você quer entrar na área tech ou se você quer dar aquela decolada na sua carreira, a Alura é a melhor opção. Eu sei que eu não pareço muito sério falando isso com isso na minha cabeça, mas acredite em mim. Confere o link aqui na descrição para garantir aqueles 15% de desconto na matrícula. Não esquece disso, hein? Esse sim é o anel mágico que vai poder abrir um portal para o seu futuro. Agora voltando pro vídeo. Um tempo depois, o Sonic acorda dentro de uma gaiola, mas ele nem tem tempo direito de se explicar pro Tom, porque logo aparece o Dr. Robotnik batendo na porta da casa dele. O Sonic pede a colaboração do Tom para não caguetar ele pro Robotnik e o Tom segue o seu coração e decide ajudar ele, apesar dele não ter motivo nenhum para ajudar um alienígena azul que sabe tudo sobre a vida dele e sobre a família dele. Eventualmente, o Dr. Robotnik Eu também ia acaba ajudar, eu ia entrando ficar na com casa do medo. Tom e encontrando o Sonic, mas o Tom acerta um murro na cara dele e ele e o Sonic fogem de lá. Eles pegam o carro do Tom e vão direto para a estrada. Com mais calma, o Sonic explica pro Tom por que ele precisa ir até São Francisco para pegar o saco de anéis dele, mas o Tom ainda está meio relutante de ajudar o Sonic. Afinal de
de contas, ele é apenas um stalker alienígena e, mais importante do que isso, o Tom está muito perto de entrar para a polícia de São Francisco. Porque Bom, acho que agora já era, né? Ele atacou um agente do governo. Policial de verdade, sabe? Pois é, né? Só ajuda no máximo animais a atravessarem a rua, a vacas a darem à luz. Lá em São Francisco, não. Ele vai ser um policial de verdade, ele vai combater o crime, aceitar propina, cometer injustiças raciais, todo o pacote completo. Ou seja, ele não pode de Comer um maneira donut. nenhuma virar um inimigo do Estado a essa altura do Pois é, campeonato. seguro. Porém, o seu nobre coração, sempre ele, que droga, eu sou muito bonzinho, não consegue ignorar este ouriço desamparado e ele decide... Pô, mas ajudar o ele não é mais Sonic. rápido que o carro? Por que ele tá indo de carro? Afinal de contas, também nada disso estaria acontecendo Cansou, se né? ele não tivesse acertado um dardo sonífero no Sonic. Só que não querendo culpar a vítima, isso foi meio que culpa dele também, né, Sonic? Eles Por que ele foi pra casa dele? gasolina pra abastecer, mas assim que o Tava Tom afim. sai do carro, o Sonic avista um bar cheio de motoqueiros e ele decide, obviamente, ir até lá. Mesmo o Tom pedindo pra ele não se mexer dali. Um tempo depois, o Tom encontra o Sonic lá dentro daquele bar, usando um super disfarce de um chapéu e um óculos. E aí o Tom menciona para o Sonic o termo bucket list, que seria basicamente uma lista de coisas que você gostaria de fazer antes de morrer. Pois é, que no Brasil a gente chama isso de lista de coisas que a gente quer fazer antes de morrer e lá fora é apenas fraude. Pra você ver como o norte-americano é preguiçoso. E aí o Sonic faz uma lista de coisas que ele gostaria de fazer antes de ir embora da Terra. E aí ele e o Tom começam a fazer essas coisas ali mesmo naquele bar. E não é um pouquinho preocupante o fato de que os sonhos do Sonic conseguem ser realizados dentro de um bar? Igual um alcoólatra de 45 anos. Só que, obviamente, Ele parece uma criança aí. confusão no bar, porque se tem cena É, né? no bar, tem que ter cena de confusão no bar. E não ironicamente, esse é um item que está na lista balde de todo homem, morrer numa briga de bar. E pra sair dessa confusão, o Sonic utiliza de sua super velocidade, só que aí entra uma grande inconsistência não só desse filme, como também de vários outros filmes que tem velocistas. Porque o Sonic meio que congela o tempo. Ele não tá exatamente congelando o tempo, só que ele tá se mexendo. É, depois de um tempo eles nunca mais usam, é sempre assim. Pois é, Só né? que, além do tempo estar Quando entre aspas, precisa. congelado, o Sonic também está se mexendo extremamente rápido. Ou seja, ele está duplamente veloz, você tá me entendendo? Tá entendendo quão rápido tá esse filho da puta? O que me faz questionar ainda mais como caralhos ele conseguiu ser atingido por uma Nerf, atirada ainda por um policial que nem é um policial de verdade, com treinamento de verdade, ele é um policial do interior. Se bem que, cara, na minha experiência, o interior tem uns crimes muito mais cabuloso, tá? Crime de cidade Na sua grande, experiência? tipo, nossa, teve um assalto. Oxi. Na sua Ah, experiência. ele é policial. Só que no É interior verdade, os né? crimes são tipo 10 pessoas foram sacrificadas num ritual e nem deu certo, Satanás não voltou. Cara, e tudo bem você falar que essa inconsistência na velocidade do Sonic não é importante porque é um filme de criança. Porém, 90% do público desse filme é neurodivergente. Colocar uma inconsistência dessa é tipo você deixar um sorvete derretendo na sua cabeça e falar pra você ignorar isso. Bom, eles vazam daquele bar e passam a noite num hotel de estrada. E no dia seguinte, enquanto eles estão dirigindo, eles começam a ser perseguidos por um furgão barra tanque de guerra do Dr. Robotnik que está sendo controlado à distância. E novamente o Sonic utiliza de sua super velocidade e sua aura azul para derrubar aquele tanque de guerra. Sim, o maluco consegue derrubar um caminhão, mas uma zarabatana com sonífero derruba ele. Porém, depois que esse caminhão é derrubado, o Robotnik... Ele precisa de ajuda pra quê mesmo? Que eu não tô entendendo. perseguindo eles, que inclusive Pra ele arranca roubar metade tudo, da né? carcaça do carro. E no final, Chega o lá, drone ele ainda precisa. explode muito perto. Ele resolve do tudo Sonic, sozinho. machucando muito feio o nosso estimado ouriço. É porque ele só o quer um amigo. corpinho dele aguenta ele É se mexendo verdade, né? quase na velocidade da luz, mas uma explosãozinha quase mata ele, né? Enquanto isso, o Dr. Robotnik percebe que um dos espinhos que o Sonic deixou pra trás está brilhando muito forte em azul. E ele vai lá e ainda coloca o espinho na boca dele. Sendo que dias atrás... Botando os pentelhos da boca no... causou um grande pane elétrico em todo o estado da Califórnia. E você sabe o que mais é brilhante e também causa interferência eletromagnética? Radiação.
E esse cara foi lá e colocou o bagulho na boca. Como exatamente caralhos esse cara tem um doutorado? É por isso que você nunca confia em doutores. É porque ele é o cientista maluco, isso aí. Testes, o Robotnik descobre que aquele único pentelho é capaz de gerar energia infinita. Ou seja, se um pentelho é capaz de fazer isso, imagina o saco inteiro. Enquanto isso, que até a casa dele, que mora ali, mano, essa foto não dá ele pede não. ajuda pra esposa dele, Maddie, que foi pra São Francisco exatamente pra procurar uma casa pra eles morarem. E por sorte, a Mary é veterinária, ela vai poder ajudar o nosso querido Sonic, só que ela não faz porra nenhuma! Até porque ela provavelmente não teve aula de anatomia de alienígena, só que ela vai lá e ela dá um pozinho branco pro Sonic cheirar. Um pozinho Oxi. pra ele acordar na hora e ele fica super agitado. Ele fica ligadaço. E é exatamente Meu Deus. não confio em médicos. O Tom explica toda a situação para sua esposa e ela aceita ajuda numa boa. Inclusive, eles até deixam o Sonic ir dirigindo até o prédio Transamérica, depois dele ter cheirado uma carreira inteira de pó. Mas agora Mas ele nem alcança os pedais do carro. de São Francisco. Eles não trabalham. Verdade, né? Ninguém para a porra do carro sendo dirigida por um porco-espinho procurado por terrorismo. E como se não bastasse, eles enfiam o Sonic dentro de uma bolsa e conseguem facilmente passar pela segurança do prédio Transamérica apenas mostrando o distintivo do Tom, como se ele também não fosse um procurado por terrorismo. Dessa forma, eles conseguem chegar até o topo do prédio, o Sonic recupera o seu saco de anéis, mas na hora de se despedir do Tom, o Robotnik aparece novamente. E dessa vez ele vem pessoalmente pegar os fios de cabelo que resultaram do Sonic. Ele cerca os nossos amigos... Que isso, vai calvar o Ele quer moleque. calvar o Simplesmente Sonic. joga o Tom e a Maddie do prédio. Novamente o Sonic meio que congela o tempo, entre aspas, e ele vai destruindo os mísseis do Robotnik um a um. Só que enquanto ele faz isso, o Robotnik também vai lentamente se aproximando de um botão, que quando apertado, ele ativa o poder do pentelho azul do Sonic, que também faz ele ficar ultra veloz. E aí fudeu pro Sonic, porque ele quase deixa o Tom e a Maddie morrer, mas ele consegue abrir um portal a tempo de salvar os dois e enviar eles de volta pra Green Hills. O Sonic e o Robotnik entram... Caraca, mas naquela velocidade ali eles iam morrer de qualquer jeito. Atravessando várias partes do mundo através do poder dos anéis do Sonic, até que finalmente o Sonic abre um portal de volta para Green Hills, só que ele é atingido antes de chegar lá, e ele simplesmente morre! E então, muito triste, o Tom começa a dar um discurso sobre como ele e o Sonic foram grandes amigos, apesar deles se conhecerem há 2 dias. E ele ter virado um terrorista procurado pelo Estado por causa disso. E obviamente esse discurso ressuscita o Sonic, porque não existe nada no mundo mais forte do que o poder da amizade e a preguiça dos roteiristas. E aí ele fica todo forte, brilhando em azul novamente, e com a ajuda do Tom, eles empurram o Dr. Robotnik através de um portal que envia ele para um planeta que só tem cogumelo, onde ele vai poder ficar um bom tempo refletindo sobre as suas ações. Porém, ele conseguiu levar um pentelho do Sonic junto com ele. Importante pro segundo filme. Com isso, eles salvam um dia e o Sonic passa a morar junto com o Tom, mesmo que ainda escondido do governo, né? Ele ainda é um terrorista. Só que assim, eu não faço ideia do porquê o Tom não é mais considerado um terrorista, sendo que ele claramente ajudou o terrorista. Ele literalmente ressuscitou o terrorista com o poder da amizade. E o governo nem se Ele tava transportando ele em revistar a casa segredo. do Tom. Mas tudo bem. Pois é. É só um Ele deu um socão na cara do maluco. Filme é tipo um autodiagnóstico para neurodivergentes. Porque se você amou Sonic, mas ao mesmo tempo não consegue parar um segundo de pensar nas inúmeras inconsistências desse filme, o que isso diz sobre você, não é mesmo? Filmaço. Filmaço.